Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui falar pra vocês do meu relato de parto. Vou falar de uma forma bem breve, pra não ficar um vídeo longo, né? Hoje tá fazendo 1 mês e 18 dias que eu tive meu bebê. Demorei um pouco aqui pra fazer esse relato, mas vim, né? Não quero deixar passar em branco. Quero deixar aí guardado, né, para as minhas lembranças futuras. Meu parto foi um parto cesáreo, né? O parto foi feito num hospital privado. E esse hospital eu já tive um outro parto. Esse é o meu terceiro filho. O primeiro foi o parto normal, o segundo foi cesáreo e esse terceiro também foi cesáreo. E aí, a minha escolha do parto cesáreo foi justamente pela minha experiência com o parto normal do meu primeiro filho, né? Que não foi um parto assim, que me deixou um pouco traumatizada. Eu sofri bastante, eu tive violência obstétrica e também tive disseração na hora do parto. Assim, foi um parto bem complicado, enfim, e me deixou traumatizada. Então, no meu segundo parto, eu já fiz uma escolha do parto cesáreo, e aí, para o meu terceiro parto, eu tinha experiência do parto cesáreo e tinha experiência do parto normal, e eu optei pelo parto cesáreo. Mas também optei por esse parto porque eu resolvi que já ia fazer a laqueatura, né? Que era o meu terceiro filho, era os filhos que eu queria mesmo, eram 3. E aí, então tinha que ser cesáreo de toda forma para poder fazer a laqueatura. Então, essas foram as minhas escolhas de parto. E agora eu vou falar para vocês como é que foi a experiência do meu parto. Eu sempre vou estar comparando um pouco com o meu segundo parto cesáreo, um com o outro, porque não tem como fazer isso, são minhas experiências, né? Eu não sou de ficar muito ansiosa, né, com esse processo de cirurgia. Eu espero acontecer, chegar o dia, vou orando, pedindo a Deus, entregando e confiando. E aí vou esperando acontecer e de acordo com o que vai acontecendo, eu vou vivendo cada momento. E dessa vez já foi diferente, né? Então, assim, eu não fiquei ansiosa para o parto. Eu já tinha a experiência do parto anterior, já sabia como funcionava e fui vivendo cada processo. A única coisa que eu fiquei mais assim preocupada foi em relação à anestesia, porque eu não tive uma experiência boa na anestesia no meu parto, no meu segundo parto que foi cesáreo, porque tiveram que fazer anestesia 3 vezes, porque não estava conseguindo encontrar o lugar certinho de colocar a agulha lá, né? E aí demorou um pouquinho, foi bem dolorido, enfim, mas deu certo. Mas esse parto, graças a Deus, foi de primeira. Mas primeiro deixa eu falar como é que foi que aconteceu, desde a preparação, né? No dia anterior, meu parto foi na segunda-feira e a preparação começou no domingo. A partir de 11 horas eu não podia mais comer nem beber nada. Mas eu fiz a minha última refeição mais ou menos em 8 horas da noite. E foi um dia assim tranquilo, não estava ansiosa, consegui dormir normal. Só minha preocupação maior era com o bebê com o bebê não, era com o meu filho, né? Que eu tive que deixar na casa da minha sogra, ele estava meio doentinho. E aí nós voltamos para casa, tem todo a historinha aí, gente, tem no vídeo no canal. Quem não conhece ainda, pode aí dar uma olhadinha, maratonando, que aí vai ter tudinho lá. E aí, à noite a gente já deixou tudo organizado, todas as bolsas de documento, tudo organizado. Nesse dia, no outro dia, a gente acordou na segunda-feira, de 4 horas da manhã. Eu queria estar chegando lá umas 5h30, porque eles colocaram 5h30, mas eu queria ser uma das primeiras a chegar, né? Eu achava que ia ter muita gente nesse dia, mas só tinham 4 pacientes para fazer o parto. E aí a gente saiu de casa eu tomei banho antes de sair, né? Me organizei. A gente saiu umas 4h30 e chegamos lá no hospital de umas 5 horas mais ou menos. Foi 5 horas. E aí a gente ficou aguardando um pouco, né? Deu entrada lá pra fazer uma internação, um internamento. E aí quando eu tava lá chegou uma outra pessoa. Eu fui a primeira a chegar. E depois nós descemos para a ala lá do centro cirúrgico, no pré-operatório, né? A parte que faz a preparação. Aí quando a gente chegou lá, já fui nessa parte do centro cirúrgico, onde é a parte da preparação, aí já fui vendo a documentação, tudo bonitinho lá, entregando tudo. E a gente foi, aí eu fui tomar banho. Eu tinha tomado banho em casa, mas precisava tomar banho lá novamente, com o sabonete de lá, com as coisas de lá, tudo. Aí eu tomei banho, eu usei a roupa que ela me deu, né,
uma batinha e coloquei o propé, touca, essas coisas que a gente faz quando tá nessa espera. E aí, teve que voltar a bolsa, né, que tinha as coisas do bebê, e fiquei somente com a troca de roupa e a fralda. Nós ficamos aguardando lá, mas não demorou muito, já chegou o médico. Tinha quatro mães para fazer parto, 2 era do meu médico e 2 era do outro médico, que eles fazem cirurgia em equipe. Eu era a primeira, mas acabei sendo a terceira. Isso me deixou muito angustiada, porque eu estava sentindo contração. Eu não sei se essa contração foi devido... eu não senti que estava nervosa, mas às vezes a gente não sente e o corpo demonstra de outra forma, né? Então não sei se essas contrações foram aumentando devido ao nervosismo ou se realmente já ia começar a aumentar, né? Porque durante a minha gravidez, a partir do 5º mês, eu já comecei a sentir contração. E tinha dias que eu sentia ela bem mais constante, né? E forte. Então, eu comecei a sentir essas contrações, mas aí devido a um problema lá no cadastro, que não fizeram correto, não passaram daqui para outra, acabei sendo a terceira. Aí eu fui, né, pra sala de cirurgia, cheguei lá, a equipe muito bacana e tal. Me decepcionei um pouco com o meu médico obstetra, porque o tempo todo que eu fiquei lá naquela partezinha de espera, ele não foi nenhuma vez falar comigo, nem com a outra. Quem foi o outro médico, que eu nem sabia, não conhecia quem era, que era o médico da equipe também. Mas enfim, a gente quer sentir aquela segurança do nosso médico que acompanhou desde o início, né? Eu só vim ver o meu médico na hora mesmo de tirar, praticamente, já estava lá anestesiada, já com aquele pano na frente. E foi que ele chegou, botou a cabeça assim e falou comigo. Então assim, eu não gostei particularmente desse... Não indico. Enfim, aí entrei, né, aí foi fazer todos aqueles procedimentos, colocar a sonda, colocar acesso. O anestesista, gente, tem que falar com a gente, tanto na recepçãozinha, a gente entra lá, como lá. Faz várias perguntas, né, que aí ele é que fica lá o tempo todo monitorando. O anestesista veio, né, já foi colocando a anestesia, fez aquela parte da ráquia, e eu já tava com a sonda, já tava com acesso, e aí a gente já fica de braço lá aberto, né, tudo amarrado e tal. E nisso meu esposo estava lá fora ainda, ele não entra, só entra na hora mesmo que já vai cortar para tirar o neném, né? Aí depois veio o meu médico, né? E aí começou, né, todo o processo da cirurgia, gente. Foi um momento, assim, muito emocionante, né? Às vezes as pessoas pensam, por ser terceiro filho, a pessoa não se emociona, mas eu me emocionei bastante. E é muito bom, né, ver que tudo nesse correr do tempo correu bem. Mas, gente, eu senti algumas reações, tanto antes de começar mesmo o processo para retirar, né, eu tava com anestesia, quando a gente começa a sentir assim, os efeitos mesmo fortes da anestesia, dá um mal-estar horrível, gente. Mal-estar, uma falta de ar, uma coisa ruim, não sei nem explicar. E a gente começa a respirar fundo, né, e ele lá do outro lado falando que colocar a barriga pro outro lado para tentar diminuir o desconforto e não sei o que e tal. Enfim, tirou o bebê, graças a Deus, muita emoção, muito bom, tudo bem comigo, tudo bem com ele. Aí depois começa a vir outras reações ruins, né? Eu tive episódios de vômito depois, né? É horrível vomitar, ser cirurgiada. Não tinha nada também para sair, né? Que eu tava em jejum já fazia um tempão. E aí depois, né, que o médico fez o parto, tirou o bebê, aí fez a parte da cirurgia da laqueadura, né? Ele mostrou o pedacinho que tirou lá. E aí foi costurar tudo e tal, e depois nós já fomos para o pós-cirúrgico. E aí o meu parto foi 10 horas da manhã, eu acabei ficando lá até 7h30 da manhã para poder descer para a enfermaria, porque não tinha... Não, porque teve algumas intercorrências lá dentro do centro cirúrgico, né? Aí Gael teve intercorrência porque ele teve alguns episódios de vômito, e alguns desses episódios de vômito ele vomitou até um pouco assim de sangue, né? Mas aí foi devido a resto de parto que ele engoliu. Foi chamado o pediatra 2 vezes para ele. A primeira vez ele veio, né? O pediatra falou que era normal e tal. Só que depois ele vomitou, acho que vomitou umas 6 vezes. Aí só saía assim, começou a sair escuro. E aí o médico foi, fez uma lavagemzinha nele, né? Colocou uma sondinha. Aí aspirou o líquido que tinha dentro, colocou soro fisiológico, aspirou, colocou soro fisiológico novo e saiu branquinho o soro, aí pronto. Graças a Deus resolveu, né?
E aí quando deu 7 e pouco, né, nesse período demorou um pouquinho ainda, eu ainda tava com as pernas assim anestesiadas. No começo da noite eu comecei a sentir, né? E a gente foi pra enfermaria e acordando. Quando a gente foi pra enfermaria, já tinha o quarto que nós ficamos com 2 leitos e tinha só uma cortina separando uma cama da outra. E aí já tinha um casal lá com um bebê e aí a gente chegou e ficou lá, né? Foi uma noite assim bem complicada, porque o Gael sugava, mas não saía nada. E foi a noite inteira desse jeito, né? E também o casal do lado, também o bebê tava na mesma situação. Então, assim, tanto o meu bebê fez barulho pra eles, como o deles fez pra o nosso. Mas o que me incomodou mesmo foi o Gael, porque foi a noite inteira. Aí tudo bem, né? No outro dia, né, esse casal teve alta e a gente ficou só lá. Acho que já teve alta no final da tarde. E eu fiquei tomando medicação de horário pra dor, tomando anti-inflamatório, tomando antibiótico, tomando remédio pra gases, muitas coisas eu fiquei tomando. Tomando um soro pra ajudar o útero voltar para o lugar, a contração, pra não ter problema de hemorragia, essas coisas. Aí no outro dia eu não tive alta, era para ter tido alta com 24 horas. Mas aí o Gael, ele teve um pouco de hipoglicemia, porque eu tive diabetes gestacional, apesar de ter sido controlada, mas aí ele teve um pouco de hipoglicemia. Eu acredito que essa hipoglicemia foi porque realmente eu não tinha leite, gente. Nos primeiros dias foi horrível. O bebê, o Gael, ele sugava bastante, mas não saía nada. E aí eu falava pra elas, e elas simplesmente, não é assim mesmo, tá saindo colostro, não saía nem colostro. E é lógico que o bebê vai ficando com a glicemia, eu dizia, minha preocupação é com a glicemia dele, porque já tá muito tempo e não tem nada, não sai nada. Só que como ele tinha tido os episódios de vômito, então eles achavam que o vômito tinha sido do meu leite, mas eu falei pra eles, não foi leite, que não saiu nada, isso aqui só vieram acreditar quando saiu o vômito escuro, né? E aí, antes de ele receber alta, teve que fazer. Quando eles viram na minha ficha que eu tinha tido diabetes gestacional, foi que vieram fazer um teste de glicemia nele e aí viram que ele estava com a hipoglicemia. E aí foi que eles ficaram trazendo complemento, mas aí meu leite já tinha aparecido, nem precisava mais fazer complemento. E aí a alta foi com 48 horas. E aí a médica até disse, não, você vai comprar uma fórmula e vai ficar dando em casa. Só que eu pensei comigo, lógico que eu não vou dar fórmula ao meu filho, né? No máximo eu vou desmamar, botar no copinho e dar a ele. Se fosse o caso, porque ele não estava querendo acordar pra mamar, né? Dormia muito, a gente tirava a roupa dele, deixava ele pelado para ver se tinha frio, para poder conseguir ele mamar um pouco. Isso depois, né? Que quando o leite apareceu, que ele ficou mais molinho, porque no primeiro dia ele sugava bastante, mas aí não tinha. E aí eu disse, não, tá, tudo bem. Depois ele ficou fazendo controle de glicemia, a gente 48 horas no hospital. E aí um desses foi que deu baixo, mas os outros deu tudo ok, graças a Deus. Então a médica deu alta, né, e falou pra me dar a fórmula associada ao leite, mas aí eu pensei comigo, não vou dar, não tem necessidade, porque eu já tava com bastante leite. E minha intenção era fazer ele sugar. Se ele não sugasse, eu ia desmamar, colocar no copinho e dar, porque é mais fácil para ele tomar do que ficar sugando, né? Mas aí, graças a Deus deu certo, né? Eu fiquei acordando ele as primeiras noites, assim, e aí deu certo, graças a Deus. Quando a gente teve alta, assim, a gente sabe, né? Que a gente tem parto cesárea, sempre as dores, é um pouquinho complicado, né? Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. Eu já sabia que ia sentir essas dores, porque eu já tinha sentido uma vez. Mas o meu problema é porque eu não faço muito repouso, né? Então, assim, vim pra casa, lá mesmo à noite, como meu filho tava doente em casa, o outro, e aí eu fui pedir pra meu esposo vir dormir, ele dormiu uma noite comigo lá, e na outra noite eu pedi pra ele vir dormir em casa com ele, porque ele tava sentindo muito sol, né? Tava com minha sogra, mas ele queria ter a presença, né, dos pais, né? E aí, vim ter de fazer a chamada de vídeo de lá pra ele, e ele começou a chorar, eu disse, não. Enfim, aí meu esposo veio e eu fiquei lá e minha irmã foi dormir comigo. Mas eu sou esse tipo de pessoa que eu não gosto de estar incomodando. Então, assim, eu fazia de tudo pra me levantar, pra me pegar ele, pra não estar pedindo, né? É o meu jeito, gente. É assim. Meu esposo também fazia isso, então não mudou muita coisa, não. Aí pronto, a gente veio
teve alta, né? Tudo certo. Aí quando a gente começa a andar tem que ser devagarzinho, porque até pisar no chão dói. Com uns dias é que vai melhorando, mas no mesmo dia, quando eu fiz a cirurgia, quando eu fui pro quarto à noite já, ela tirou a sonda e eu já me levantei e já podia tomar banho. Só que como já era madrugada, eu não ia tomar banho de madrugada, né? Até mesmo para não incomodar o pessoal que tava no quarto. E eu deixei para tomar banho pela manhã. Aí pela manhã, antes do médico passar, que ele passou bem cedo, acho que ele passou às 7 horas da manhã. De 6 horas já tava tomando banho. E me organizando sozinha, fui tomar banho só, me organizei só, uma luta, né, pra estar se trocando principalmente, mas aí deu certo. Meu esposo ficou com o Gael lá no quarto e eu fui tomar banho e me organizei só. E aí, em casa, eu já tava andando, só tudo dele, quem cuidou fui eu, de Gael. Sempre quem deu banho dele foi eu, só não assim, lavar, passar essas coisas, mas no início, né? Agora eu já tô fazendo tudo. Mas agora não, já faz um tempinho. Mas é dele que cuidava era eu, né? Eu dava banho, dava mamar. A parte pior que eu achava ruim era realmente ter que descer da cama pra pegar ele no berço, porque força bastante, né? Na parte da cirurgia. E aí, mas eu cheguei em casa num dia, no outro dia meu esposo adoeceu, né? Pegou a virose. E aí a gente, pra evitar, né, ele chegar perto dele, de mim, pra gente não pegar, eu acabei fazendo tudo só, né? E a minha cirurgia abriu um pouquinho no meio e um pouquinho na ponta, né? Mas não inflamou, graças a Deus. Aí eu comprei uma pomadinha, comecei a passar e graças a Deus deu tudo certo. E é isso, gente. Meu relato de parto foi esse, né? Cada um escolhe o parto que acha que é melhor para cada um, quem pode escolher. Se eu não tivesse, eu acho que é muito válido tentar um parto normal, já falei isso aqui no canal. Se eu não tivesse tido um parto normal, já tenho minha experiência, eu teria optado pelo normal também. Mas mesmo assim eu não poderia, porque eu ia fazer a laqueatura, né? Então assim, tem que ter uma cirurgia de toda forma. Então assim, é melhor fazer tudo de uma vez, já resolver tudo. Mas é uma coisa que quem quer ter seu parto normal tenha, é muito bom, a recuperação é boa. Eu não tive uma experiência boa com parto normal, por isso que traumatizei assim um pouco, né? E entre o normal e o cesáreo, pra mim, mesmo com as dores e tudo, a experiência é melhor. O meu parto cesáreo, né? O parto normal, eu não tive uma experiência muito boa e deixa um pouquinho de trauma. Essa questão de parto, né? É uma questão, muitas vezes é de escolha, mas às vezes não é de escolha. Muitas vezes a pessoa escolhe ter um parto normal, mas quando chega no final acaba evoluindo para um parto cesáreo. Enfim, cada um vê o que é melhor para si, conversa com o médico, entrega a Deus, espere e vê o que é que dá, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal que não é inscrito. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!